E aí, tudo bem? Vamos começar mais uma aulinha, uma explicação aí sobre a formação e evolução da rede urbana brasileira, tá? Nós vamos começar com aspectos básicos referentes à ideia de cidade e de urbanização, certo? Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa entender o que é a cidade. Né? A cidade é um tipo de espaço, né? É o espaço, um espaço geográfico que foi construído, modificado, produzido pelo trabalho humano. Uh, Nesse espaço nós temos alguns elementos que diferem a cidade da zona rural, que são a aglomeração de pessoas, a aglomeração de construções, geralmente as moradias em que essas pessoas, essas populações vivem, né, melhor dizendo. Outro detalhe a cidade tem um ambiente onde fica a sede do poder político, né? Então é na cidade que a política se desenvolve, se encontra e principalmente é na cidade que o comércio se realiza. O espaço da cidade é um espaço privilegiado para essa atividade econômica tão importante que é o comércio, ok? Então, comércio, aglomeração de pessoas e construções e a sede do poder político, do poder religioso, sempre foram elementos que acompanharam as cidades, tanto hoje e principalmente no passado, ok? Cidades, elas se desenvolveram, estão presentes aí em vários momentos da história. Já o processo de urbanização, ele, como a gente tem que ter uma ideia de movimento em relação à ideia de urbanização, o seu conceito e esse processo ele é mais recente. Tá? Então, o que é a urbanização? É quando a população que vive em cidades se torna maior que a população da zona rural. Ok? Como isso acontece? Na maioria das vezes, porque há uma transferência de pessoas da zona rural para a zona urbana, o que a gente chama de êxodo rural. Ok? Então, a urbanização ela é processada, ela ocorre quando acontece esse movimento de saída de pessoas do campo para a cidade. No Brasil, como isso aconteceu? O Brasil é um país urbanizado? Vamos olhar essa tabela extraída aí do IBGE, dos censos demográficos, para responder essa pergunta. Então, o Brasil é um país urbanizado? Sim, o Brasil é um país urbanizado. Até a década de 60, a maioria da população brasileira ela vivia na zona rural, né? 54,9% no censo de 1960 vivia na zona rural contra 45,1%. Atualmente, no ano de 2010, nós temos 84,4% da população brasileira morando em cidades e 15,6% morando na zona rural. Ou seja, o Brasil é sim um país urbanizado. Desde quando? Desde a década de 70. Olha lá, na década de 70, nós já temos uma superioridade numérica da população urbana sobre a rural. 56% já viviam em cidades contra 44%. Quais são os fatores que influenciaram isso? Né? Em primeiro lugar, as mudanças que aconteciam na agricultura, a modernização, não só com aspectos tecnológicos, também como mudanças relacionadas ao trabalho. Né? Então, a mão de obra permanente, ou seja, aquela que vivia na zona rural, em colônias, nas fazendas de café, por exemplo, no estado de São Paulo, elas vão ser obrigadas, por decisão aí dos proprietários rurais, a abandonarem a zona rural e virem para a cidade. E aí a gente já tem um problema, né? Como acolher toda essa população que vivia na zona rural e agora chega na cidade? Então, uma consequência desse processo vai ser um problema, a falta de moradias. Além disso, a gente tem o problema da mecanização, o próprio desemprego rural, né? Ou seja, a dispensa da mão de obra permanente, as mudanças tecnológicas vai promover um desemprego na zona rural, que vai fazer com que essas pessoas
saiam do campo em direção à cidade, e isso vai trazer uma série de consequências, né? Cidades que vão crescer muito rápido, sem infraestrutura de transporte, de moradia, né? Sem infraestrutura de rede de educação, ok? Então, essa seria uma das consequências, ou algumas das consequências referentes a essa urbanização que vem se processando no Brasil a partir, ou se torna mais intenso a partir da década de 70. Essa tabela também traz os dados referentes às regiões do IBGE no que diz respeito à urbanização. Então, vamos estabelecer aí uma ordem decrescente das regiões mais urbanizadas para menos urbanizada. Então, a mais urbanizada é a região sudeste, com 92,9% da população vivendo em cidades, seguido pela região centro-oeste, com 88,8%, depois a região sul, 84,9%, a região norte, 73,5%, e a região nordeste é a região menos urbanizada, ok? Uma explicação a respeito da região sudeste ser uma região tão urbanizada corresponde ao próprio processo de modernização agrícola, né? Devido à concentração de recursos promovidos desde o período do café, né, recursos econômicos, isso ajudou e facilitou o processo de modernização na agricultura da região sudeste. Outro processo que vai influenciar também são o surgimento de polos econômicos ligados à indústria, como a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Tudo isso vai favorecer e vai estimular a transferência de pessoas do campo para a cidade. Essas pessoas vão buscar lugares que ofereciam oportunidades. E um desses lugares, ou alguns desses lugares, são essas regiões que eu acabei de citar. Tá? As cidades do interior também vão passar por esse processo de urbanização, mais intenso ou menos, conforme o grau de modernização na zona rural. Ok? Então, a gente encerra essa aula aqui. Se você acha que eu posso continuar te ajudando na resolução das atividades, na compreensão da geografia, se inscreve aí no nosso canal. Quero que você tenha sucesso e alcance seus objetivos. Falou?